pessoal, César Fittipaldi aqui do blog cesarfittipaldi.blogspot.com, do canal do YouTube César Fittipaldi, César com Z, e das redes sociais. Estou aqui para comentar um pouquinho sobre a classificação para o Grande Prêmio de Emília-Romagna, que acontece amanhã, dia 18 de abril de 2021, lá em Imola, na Itália. Bom, antes disso, houve um período de cerca de 3 semanas, ou melhor, de 3 semanas, entre os grandes prêmios. E os muitos sites e colunistas e comentaristas e blogueiros que se dedicam a cobrir a Fórmula 1 alimentaram as redes sociais com muitos boatos, muita conversa, muito disque-disque, muito... Eu particularmente não gosto dessas coisas, eu prefiro ficar à espreita de coisas realmente significativas. Não é uma crítica, é apenas um comentário. No treino de ontem, houve um incidente, ou um acidente entre o Esteban Ocon, da Alpine, e o Sérgio Pérez, da Red Bull, e parece que foi longe das câmeras, só depois obtiveram-se algumas imagens. E o Helmut Marko, que é o chefão da Red Bull, criticou o seu próprio piloto. Muita gente foi à forra, né, foi à luta, o Marko está fritando o Pérez, etc. Duas coisas. Primeiro, o Pérez realmente errou. E segundo, realmente o Marko ele é insensível, ele queima muito os segundos pilotos. Não sendo o Verstappen e outrora o Vettel, ele não tem muito carinho com seus pilotos, não. Isso é uma característica dele, que é um cara frio, um austríaco. Um sujeito numa rede social chegou a ponto de falar quem é o Helmut Marko, né? E colocou lá o currículo dele na Fórmula 1. Evidentemente, o currículo dele na Fórmula 1 é pobre, porque ele só disputou 9 corridas com a BRM e não teve resultados muito expressivos, até porque entre 71 e 72 os carros quebravam muito. No entanto, não se deixem enganar, ele era um piloto extremamente veloz, extremamente promissor, e se não fosse o acidente que ele sofreu no Grande Prêmio da França, em Clermont-Ferrand, onde uma pedra supostamente atirada pela roda traseira da Lotus, do Emerson Fittipaldi, furou a sua viseira e ele acabou perdendo o olho, talvez ele tivesse ido muito mais longe na carreira. Independente disso, ele ganhou as 24 horas de Le Mans. E bobo não ganha as 24 horas de Le Mans. Então um pouquinho mais de respeito. Mas eu até concordo que ele fala muito, ele tem uma posição de extremo poder dentro da equipe, dentro da própria Fórmula 1, ele é um homem de confiança do dono da Red Bull, acima, inclusive, ele está inclusive acima do Christian Horner, que é o chefe da equipe. Mas, tirando isso de lado, eu sou um grande admirador do Sérgio Pérez, acho que ele é um grande piloto e que ele vai fazer grandes coisas. Inclusive hoje, pela primeira vez, ele já superou o Verstappen. Fazia tempo que um companheiro de equipe não era mais rápido que o Verstappen num treino, hein? Amanhã na corrida pode ser tudo diferente. Mas hoje o que importa é que o Pérez colocou lá a marquinha dele e vai largar na primeira fila, pela primeira vez na carreira. Legal, promete. Bom, os treinos começaram ontem, o Mazepin, que é outro que vem sendo muito massacrado, malhado, etc. Não sou advogado do sujeito, só que acho que essa lacração é fora de ordem, não há necessidade. Ele pode ser um xarope, ele pode ser um russo mimado. Como piloto, até agora ele não mostrou grandes coisas, inclusive tem cometido muitos erros, mas essa unanimidade em malhar o cara, eles procuram, as pessoas parece que procuram um Judas, eu acho que é um pouco da intolerância amplificada pela estupidez reinante nas redes sociais. Eu fico um pouco chateado com isso. Não estou defendendo ele, acho realmente que ele é um piloto fraco, talvez não fique nem até o final da temporada, mas também não há necessidade de ficar malhando. A gente sabe que tudo isso, esse efeito gado, esse efeito manada aí é perigoso. E começa, a gente sabe onde. Vamos voltar a falar do treino. Hoje os treinos começaram com um acidente do Tsunoda, o jovem promissor japonês da AlphaTauri. Depois, humildemente, ele admitiu que errou, que é um ponto positivo, qualquer um pode errar. E nós tivemos no Q2, cortado do Q2, o próprio Tsunoda, os 2 carros da Alfa Romeo, por pouco, e os 2 carros da Haas. Na segunda etapa do treino ficaram de fora Alonso,
preocupante, porque o Ocon passou para o Q1, que é o companheiro dele, e o Vettel, que estava até num determinado momento andando mais que o Stroll, mas depois parece que o Stroll achou um pouquinho extra de velocidade e superou seu companheiro. O Vettel é outro que vem sendo submetido a um massacre, a um monte de especulações. Eu só acho que devemos dar tempo a ele. Tem umas coisas acontecendo aí na Fórmula 1 que eu não estou entendendo muito ainda, porque não li, eu gosto de estudar para falar com propriedade. Por exemplo, a questão dos assoalhos dos carros. Tem um lance aí no regulamento, eles estão mexendo nos assoalhos para modificar rendimento. Aquele efeito rake, que é a inclinação que o carro tem nas freadas, etc., que mexe com a aerodinâmica. Eu preciso estudar um pouquinho mais para poder falar para vocês sobre isso, mas está afetando também. E a própria situação do Vettel, como a forma dele, realmente ele ainda não se encontrou. A gente sabe que carro de Fórmula 1 é uma coisa muito sensível, é muito preciso. Conta muito a questão do pneu, apesar que pneu não tem desculpa, porque os pneus são os mesmos para todos. Mas o acerto do carro, às vezes o carro é projetado com um determinado estilo de piloto em mente, e o outro piloto que chega ali não se adapta muito bem. Vamos ver. O treino foi coroado pela 99ª pole position do Hamilton, sem comentários, né? Talvez hoje a Mercedes não tenha aquela vantagem que tinha, ainda é um carro hiper competitivo, mas o cara que está atrás do volante não tem o que comentar. Tanto é que o seu badalado companheiro, o massacrado companheiro, o Bottas acabou em 8º. Não sei o tipo de problema que ele deu, não li as entrevistas dos pilotos depois do treino, mas não vem ao caso. Já tinha falado do Pérez na primeira fila, magnífico treino, superou seu companheiro Verstappen. Em 4º, não se falou muito, mas um ótimo resultado do Charles Leclerc. A Ferrari parece que está aos poucos recuperando a forma. Ele está sendo muito estimulado pela fórmula do Carlos Sainz, que não passou para o Q1 por algum detalhe, mas vai largar em 11º e é o primeiro que vai poder escolher o pneu que vai largar, porque os outros 10, os 10 primeiros têm que largar com os pneus que usaram no Q2, é regulamento. Bom, os outros do grid, Ricciardo, o Norris fez um treino magnífico, está colocando o Ricciardo numa situação complicada, porque o Ricciardo é outro que estava acostumado a dominar o companheiro de equipe. E o Lando Norris parece que não concordou muito com esse script não, vamos ver como é que vai ficar. Está muito estimulante essa rivalidade deles, os dois são simpáticos, os dois são carismáticos, a McLaren é uma equipe muito querida, né? A equipe Williams parece que deu um passo à frente e os dois pilotos passaram pelo Q2. O Latifi fez bons treinos nesse final de semana. O Russell, a gente já sabe que é um talento ali esperando para ter uma oportunidade para explodir. O Vettel vai largar ali no meio do pelotão. O Stroll conseguiu ir para o Q1, mas parece que não largou, não fez tempo no último treino. Então, a corrida promete. É uma pista de difícil ultrapassagem, é uma pista estreita. Há possibilidade de termos pace car, se houver algum acidente, algum carro ficar em posição difícil. Às vezes tem até mais que um pace car. E vamos ver. E amanhã, depois da corrida, eu volto para comentar com vocês, tá bom? Conto com vocês.